Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 310. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais para o mini estudo bíblico. Se você ainda não segue Mulheres com Fé .oficial, faça isso hoje mesmo. Nós estamos quase no final da jornada da leitura bíblica, e provavelmente nós vamos terminar no comecinho de janeiro, porque nós começamos a ler a Bíblia por volta do dia 15 de janeiro deste ano. Então, eu convido vocês para ler a Bíblia novamente. Nós vamos começar um novo projeto. Eu vou ler a Bíblia com o estudo bíblico, mas agora com a visão do pastor Luiz Saião, da Igreja Batista das Nações Unidas, em São Paulo, Brasil. E eu espero por você para este novo projeto. Temos que ler a Bíblia todos os anos. São muitas informações, são muitos detalhes que nós precisamos estar estudando sempre. Bom, hoje eu vou ler para vocês Marcos capítulo 13. Mas antes vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por mais um dia na Tua presença. Muito obrigado pela oportunidade que nós temos de ler a Tua palavra, para conhecermos mais sobre a Tua natureza, sobre as Suas motivações, sobre aquilo que o Senhor gosta, aquilo que o Senhor não gosta. Muito obrigada pela liberdade que temos e o acesso que temos à Tua palavra. Isso é um grande privilégio e nós te agradecemos, Senhor. Pedimos para que Teu Espírito Santo esteja conosco nesta leitura e em todo o tempo em nossas vidas. Precisamos do Teu Espírito Santo para caminhar, para viver. E pedimos para que Ele nos dê compreensão, entendimento e sabedoria nesta leitura que iremos fazer hoje. Abençoe cada família aqui representada, dê direção, dê paz, que o Senhor esteja com a necessidade, a situação de cada um, Pai, alcançando as suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 13. O sinal do fim dos tempos. Quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Jesus lhe disse: Cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aqueles que perseverar até o fim será salvo. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos por ele escolhidos, ele os abreviou. Se então alguém lhes disser, vejam,
aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas, para que, se possível, enganar os escolhidos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo, às portas. E eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O dia e a hora são desconhecidos. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo, diga a todos, vigiem. Amém. Vamos para o nosso mini estudo bíblico. Será que estamos perto da volta de Cristo? Marcos 13 é um dos capítulos mais solenes e intrigantes do Evangelho. Ao ler essas palavras, nós podemos perceber o cuidado de Jesus em nos preparar para tempos difíceis e, ao mesmo tempo, renovar a esperança do nosso encontro final com Ele. Aqui o mestre fala com clareza sobre a destruição do templo, as dores do presente e a certeza gloriosa da sua volta. Jesus faz essa predição enquanto ele estava no Monte das Oliveiras, com vista direta para o majestoso Templo de Jerusalém. Naqueles dias, o templo, ampliado por Herodes, era considerado uma das construções mais impressionantes do mundo antigo. As pedras eram enormes e detalhes luxuosos geravam admiração. O capítulo nos coloca diante do conceito do escorço profético, onde Jesus anuncia eventos próximos, como a destruição de Jerusalém, e os conecta a acontecimentos futuros, como a sua segunda vinda. Essa sobreposição de tempos é comum na profecia bíblica, mas também acontece em Isaías 61, onde a primeira e a segunda vinda do Messias se misturam. O que Jesus revela sobre a destruição do templo? A saírem do templo, um dos discípulos admira a grandeza das construções e Jesus, com seriedade, responde: você está vendo todas essas grandes construções? Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Essa profecia se cumpriu de forma impressionante no ano 70 d.C., quando o general Tito liderou o cerco a Jerusalém e destruiu o templo. Esse evento marcou o fim do templo como o centro da vida religiosa judaica. Os discípulos, assustados, então, perguntam sobre o sinal do fim. E é nesse contexto que Jesus inicia o discurso conhecido como Sermão Profético ou Discurso do Monte das Oliveiras. Jesus alerta sobre 3 tipos de sinais: espirituais, naturais e sociais. Primeiro ele fala dos falsos messias e enganadores, depois ele fala das guerras, dos terremotos e da fome. Esses eventos não indicam um fim imediato, mas fazem parte do processo de dores que precedem o retorno de Cristo, como as contrações de uma mulher antes do parto. Jesus também prepara os discípulos para perseguições, eles seriam levados diante de tribunais, açoitados e também odiados. Isso também se cumpriu em parte no livro de Atos, onde vemos Pedro, Paulo e outros discípulos testemunhando diante de autoridades. Apesar das dificuldades, o Evangelho deveria ser proclamado a todas as nações, como Jesus ordena claramente em Mateus 28, versículo 19. Por fim,
Jesus descreve o sacrilégio terrível, que é uma referência direta à profanação do lugar santo, algo que remonta às profecias de Daniel. Na história, a profanação do templo pelos romanos e futuramente a ação do anticristo cumprem este sinal. Após o período de tribulação, Jesus anuncia eventos cósmicos impressionantes. Essas imagens remetem aos escritos proféticos do Antigo Testamento, como Isaías 13, versículo 10. O sol se escurecerá, a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu. Então, o maior de todos os sinais ocorrerá. Eles verão o Filho do Homem, vindo nas nuvens com grande poder e glória. Este é o grande dia da volta de Cristo, como também está escrito em Apocalipse 19, dos versículos 11 ao 16. Naquele momento, Jesus reunirá os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Essa promessa renova nossa esperança que, independentemente de onde estivermos, o Senhor nos chamará para junto dele. Jesus usa o exemplo da figueira para ensinar discernimento espiritual. Quando os ramos se tornam tenros e as folhas aparecem, o verão está próximo. Da mesma forma, quando virmos os sinais mencionados, devemos reconhecer que o retorno de Cristo está às portas. Ele conclui com a afirmação solene: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Isso nos mostra a confiança que podemos ter nas promessas de Jesus. Tudo ao nosso redor pode ruir, mas a palavra dele permanece para sempre. Encerrando o discurso, Jesus reforça o chamado à vigilância. Ele afirma que ninguém sabe o dia e a hora da sua vinda, nem os anjos, nem o próprio Filho, apenas o Pai. Essa afirmação revela o mistério e, ao mesmo tempo, o convite a viver atentos e preparados. Jesus compara a situação a um homem que viaja e deixa seus servos responsáveis. Eles não sabem quando o dono voltará, por isso devem permanecer vigilantes. A ordem de Jesus é clara. O que lhes digo a todos, vigiem. E esse alerta ecoa em nossos corações. Nós não podemos viver acomodados, distraídos ou desatentos às coisas de Deus. Bom, terminamos aqui Marcos 13 e esse capítulo traz muitas lições práticas. O mundo, por mais grandioso que pareça, é passageiro, só a palavra de Deus permanece. As crises, as guerras, as tragédias não devem nos assustar, mas nos lembrar que o reino de Deus está avançando. O evangelho precisa ser prioridade. Antes da volta de Jesus, ele deve alcançar todas as nações. Mesmo em meio à perseguição, posso confiar no Espírito Santo que nos capacita e nos sustenta. O retorno de Cristo é certo, mas o dia é desconhecido. Por isso, nós devemos viver vigilantes com o coração preparado. Nós não podemos perder o foco. A distração espiritual pode nos deixar vulneráveis e despreparados. Esse texto nos confronta, mas também nos consola. Sabemos que o Senhor é soberano e que no fim Ele virá com poder e glória. Que Deus te abençoe grandemente e eu te encontro no próximo áudio. Tchau, tchau.